Olá, eu sou a Flávia, consultora de treinamento e desenvolvimento. Fundei a Mover Consultoria há 13 anos e nós somos especialistas em treinamento de vendas para a indústria farmacêutica. Também atuo como consultora de carreira, ajudando aí os executivos nos seus momentos de transição. E hoje nós estamos aqui nos estúdios da Êxitos Comunicação, que é uma empresa especialista em eventos ao vivo e produção de podcasts como esse aqui. E eu queria agradecer muito o convite da SBTD, a Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, para entrevistar o nosso querido convidado, Eduardo Costa, que eu já sei que ele gosta de ser chamado de Edu, né? E até Edu fazendo uma ponte com educação, que eu achei muito bacana, né? Parece que nasceu para coisa, né, Edu? Então, Edu, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouco de você, assim como eu falei de mim, mas espero que você fale um pouquinho mais para as pessoas te conhecerem e para a gente começar esse bate-papo de hoje. Tá ótimo. Obrigado, né? Inicialmente, agradecer também a SBTD, o pessoal aqui do estúdio, muito bacana. E aí, com essa, você falou, essa ponte, né, de Edu e educação, parece agora bem óbvio, assim, mas no decorrer da minha trajetória, eu busquei muito entender aonde que eu estaria no lugar certo. E, para começar, né, eu pesquisei bastante e fui para a área de administração. Acho que a maior parte das pessoas, quando fica indecisa, faz administração de empresas, e foi comigo, foi assim também. Aí na administração eu trabalhei em inteligência de mercado, fui trabalhar na área bancária também na parte financeira, planejamento estratégico. Então fiz toda essa volta até achar assim aonde que eu me encaixava, aonde que eu poderia ser mais útil para as pessoas, como que poderia impactar, não nos números, mas nas pessoas. E aí foi que eu vi a parte de educação, onde eu troquei o mundo corporativo, né, executivo, para a parte de dar aula, coordenar curso e entrar no mundo acadêmico. Então foi um pouquinho assim dessa busca que eu fiz. E aí foi indo com os cursos de educação profissional, até chegar a hoje eu atuo como especialista, né, de educação corporativa dentro de uma empresa da área de tecnologia. E acho que é isso, um resuminho aqui de Muito 10 bom. anos. Então você foi corajoso, você saiu dos números e foi para as pessoas. Você deve ter sido muito criticado por isso, hein? Sim, eu vi muito assim, que eu era louco por estar abrindo mão da carreira na executiva. Também eu vi, você é muito inteligente, vai arrumar coisa melhor. E eu falei assim, não, mas se eu vou dar aula, eu tenho que saber, tenho que, tipo, né? Eu achava muito... Há um preconceito muito grande, né? Mas eu vejo é muito recompensador também você se envolver com as pessoas. O número é muito frio, né? Quando você está lidando com planilhas, então você não vê esse retorno tão bacana quando você impacta na vida de uma pessoa, já vale mais do que toda aquela planilha lá de números. Muito bacana, Edu. Bom, indo para o nosso tema hoje aqui é Lifelong Learning. É um tema em inglês que, claro, que se refere a uma aprendizagem contínua aí pela vida, mas quem vai explicar o que é isso não sou eu, é o Edu, que é o especialista no assunto. E é um assunto que se fala muito hoje em dia, não é, Edu? E acho importante a gente entender também por que se fala tanto desse assunto. E o que é esse lifelong learning? Porque parece que ele veio de hoje, mas não. A primeira menção a lifelong learning foi em 1960. O Conselho da Europa já preconizava aí um aprendizado pela vida toda. Depois a OCDE também voltou nesse tema em 1973. Olha, 3 anos depois que eu nasci, dizer, lifelong learning está mais velho do que eu já. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que é isso, qual que é esse conceito e a importância disso na nossa vida e na nossa carreira hoje. Tá. Se a gente seguir, vamos pelo simples, né? A tradução do aprendiz, aprendizagem contínua, né? Do aprendiz eterno. Então, acho que quando foi criado, não é um conceito novo, eu acho que estava muito à frente do tempo, né? Porque naquela época a gente não tinha tantas mudanças quanto a gente tem hoje. E a gente foi criado, assim, a escola formal, ela colocou muito assim, ela tinha um poder de trazer informações e disciplinar para o mercado de trabalho. O que hoje não é muito a realidade, porque a gente tem informações em muitos meios e as mudanças elas estão muito rápidas, né, e constantes. Eu lembro, na época então, de escola, professores falando para mim que eu
a sorte deles é que uma vez eles aprendendo a função, não precisavam mais estudar. Então, aprendi datilografia e pronto, é isso. E ele falou assim, eu tenho dó de vocês que nunca vão parar de aprender, né? Então, até é um conceito meio errado um professor falar isso, mas a verdade é essa, porque a gente aprende uma coisa hoje, amanhã já mudou tudo, você tem que estar preparado. Então, o lifelong learning ele vem muito atual nesse sentido, encarar essas mudanças, né? Como que a gente vai encarar o mercado de trabalho, se posicionar com tanta novidade. Então, eu acho que é muito nessa pegada. Ali no século passado, a nossa vida era muito em fases, né? Em etapas. Então, a primeira etapa era o estudo, lá entre colégio, graduação, talvez uma pós-graduação. Depois tinha a etapa trabalho, você trabalhava e depois você se aposentava. Hoje acaba sendo tudo isso muito misturado, porque você trabalha, estuda, tira um sabático aí no meio de tudo, né? Então já adianta um pouco dessa aposentadoria. Então essa importância de ter essa mentalidade mesmo de aprendizagem contínua, não é, Edu? Não é uma mentalidade mesmo que a gente tem que ter? Sim, eu acho que é muito mais a forma que a gente encarar, né? O nosso olhar para essas mudanças, né? Como que a gente vai se posicionar? Se a gente vai ficar esperando as coisas ficarem acontecendo, e eu acredito que nem tem essa possibilidade, porque é tão rápido que quem piscar fica para trás. Tem muita gente correndo, né, para poder alcançar. Eu gosto até de colocar nas minhas escritas, eu coloco lá na minha newsletter, estão até convidados, chama Lifelong Learners, e lá eu tenho uma provocação maior, sempre você é capaz de aprender com tudo, com todos, a todo momento? Né? Então, isso é uma coisa que eu fui vendo na trajetória, até quando eu troquei de profissão e fui dar aula, a primeira coisa que eu fui fazer era ver assim, como as pessoas aprendem. Porque se eu queria ensinar, eu precisava entender como que o cérebro fazia essa associação para conseguir atingir o objetivo. E aí nessas buscas, livros, assistir palestras, outros professores, eu fui montando e vi assim, poxa, imagina que legal seria se a gente conseguisse aprender com tudo, com todos e a todo momento. Né? A gente ia virar igual aquele filme Sem Limites, né? Você ia liberar toda a potência do seu cérebro. E é um desafio que eu me proponho diariamente a fazer isso para cada um desses temas. Né? Então, quando eu falo assim, você é capaz de aprender com tudo, e aí vejo muito assim, as lições boas e ruins, né? Então, muitas vezes a gente vê quando a gente ganha, é um aprendizado legal, mas quando a gente perde, é um aprendizado dolorido, mas eu acho que a gente tem que tirar sempre alguma coisa de lá. E também, assim, na parte de todos. Então, quando a gente fala assim, você consegue aprender com todos? Muitas vezes a gente já tem um preconceito. A gente, às vezes, assim, esse professor é muito novo, esse professor é velho, essa pessoa aqui não é... O que ela vai me ensinar sobre? E a gente acaba criando alguns bloqueios. Né? Então não permite que a gente vá aprendendo. A gente vai se bloqueando com isso. E eu acho que o último, que é a todo momento, que é muito ligado a um olhar curioso, de sempre olhar e ver assim, como faço isso? E como um aprendizado da criança, né? A criança assiste 15 vezes a mesma coisa e não se cansa, não se enjoa, porque a cada momento ela vê uma coisa nova naquilo e ela quer aprender. E a gente acaba, eu acho que vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco disso, dessa curiosidade. Tem pessoas que têm mais interesse em aprender outros assuntos, né? Descobrir as coisas, olhar, tem esse olhar diferente. Mas eu gostei muito disso que você falou. Então, aprender com tudo, né? Com os erros, com os acertos, com todos. Ainda que seja uma pessoa que à primeira vista você fala, nossa, o que eu vou aprender com essa pessoa? E a todo momento. Isso. Muito bacana. Esse de aprender com todos é interessante, né? Eu sou uma pessoa que precisa muito estar conversando com os outros, discutindo a ideia para aprender também, né? Eu leio, eu vou adquirir algum conhecimento lendo ou assistindo alguma coisa, mas a partir do momento que eu conseguir debater isso com alguém, aí parece que o meu aprendizado se consolida. As pessoas são diferentes também na maneira que aprendem, não são, Edu? Sim, sim. A forma de aprender é diferente. E assim, e isso leva à importância das pessoas terem um autoconhecimento, né? De como ela aprende melhor. Como que ela vai potencializar essa máquina, né? Da mente, da memória, tudo, se ela não sabe qual é a melhor forma.
Então, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que fazendo, escutando. Então, acho que uma primeira coisa a descobrir é como você aprende. Que eu acho que é uma coisa também que não se considera muito na hora de formular, por exemplo, na escola, que a gente estava falando tradicional, é uma aula igual para todo mundo, né? Não contemplando todos os tipos de aprendizes. Então, acho que esse é um ponto importante que você tocou, a forma, né, da gente aprender. Muito legal. Bom, então você falou em autoconhecimento, né? O que mais que é importante aí para a gente melhorar o nosso aprendizado, além do autoconhecimento? Tá. Eu acho que então, essa parte de você saber, né, como você aprende, o objetivo também. Se você não tiver um objetivo para aquele aprendizado, eu acho que fica mais difícil você conseguir atingir, né? Então, se você propor assim, vou aprender francês. Mas por que você quer aprender? Não, só por curiosidade. Eu acredito que seja mais difícil você aprender do que você falar assim, porque eu tenho uma viagem para a França daqui 1 ano e eu tenho que alcançar. Então, se você não tiver um objetivo, vai desistir no meio do caminho, né? Eu falo várias coisas do dia a dia, a gente faz isso, né? Eu gosto muito de música. Eu tenho um teclado, eu sei tocar. Olha! Aí eu tenho um violão que eu não sei tocar, porque justamente eu comecei a tocar, mas eu não tinha um objetivo, né, de o que fazer, se eu ia apresentar. Então eu acabei desistindo, né? Então, nos primeiros momentos de dificuldade, e tem até uma certa explicação, né? Eles falam que no início do aprendizado, a gente acaba se sentindo muito mal, porque a gente não sabe fazer aquilo, a gente não entende aquilo. Então, esse momento de frustração faz com que a gente desista. Então, tem até um cara que fez um TED muito legal falando sobre as 20 primeiras horas. Se você dedicar 20 horas para um aprendizado, que daria uns 45 minutos por dia, de uma forma focada, de uma forma, né, com tempo de qualidade para isso, você conseguiria aprender qualquer coisa, né? E ele fala justamente a dificuldade inicial não é da capacidade mental, é da sua capacidade emocional de falar assim, eu sou muito burro para isso, não sirvo para isso, vou desistir. Então tem muito essa abordagem. Então acho que o objetivo. E o que eu falei, o foco também, né? Você tem que ter um foco e disciplina para pegar todo dia, 45 minutos, parar o que você está fazendo e falar, agora é a hora que eu vou tocar violão. E ter que ter uma base, né? Então, acho que esses 3, se eu pudesse dar dica de 3 coisas que ajudariam, era o autoconhecimento, o objetivo e a disciplina para conseguir esse aprendizado. Nossa, excelente. Já tá anotado aqui, ó, autoconhecimento, objetivo e disciplina. Realmente, a gente se empolga mais em aprender alguma coisa que vai ter um fim, né? Que vai ter uma aplicação, como você deu o exemplo do francês. Se você vai fazer uma viagem, né? Sem dúvida. Talvez o maior desafio aqui seja a disciplina. Como é que a gente faz nesse mundo que a gente vive hoje, que tem tanta coisa, tem podcast para assistir, tem 1000 leituras, tem milhões de informações, tem redes sociais, tem a gente acaba conhecendo muita gente também. Como é que a gente faz com esse mundo tão poluído aí de tanta informação para conseguir focar, selecionar e até porque não arrumar um tempo para se desenvolver? Tá. Acho que tem a parte da administração do tempo, né? Então, hoje tem muitos cursos sobre gestão do tempo, né? E você conseguir fazer essa divisão, um equilíbrio, né? E hoje eu acho que mais ainda, depois da pandemia, a vida pessoal e profissional, como que a gente equilibra isso, sendo que é tudo ao mesmo tempo, né? Tá tudo muito misturado. Então, eu acho que essa gestão desse tempo, mas para o aprendizado em si, você debruçar sobre algo muito novo, às vezes é muito complicado. Então, no meu caso, eu acabo tendo esse entrave de, eu vou aprender alguma coisa, eu quero me aprofundar ao máximo naquilo. Então, se eu vou aprender francês, eu vou pegar todos os livros que contemplem tudo sobre a língua para querer aprender. E às vezes, e às vezes não, né? Não vou conseguir, porque é muita coisa, tem muita informação para isso. Então, um atalho, eu acho que é pegar, assim, curadores. Quem já fez isso? Quem já aprendeu? E quais são os pontos mais importantes que ele leva nesse caminho? E esse curador pode ser um professor, ele pode ser um youtuber, né? Com uma capacitação lá para poder te mostrar sobre aquele tema. Então, acho que isso ajuda. Ter esses curadores que você pode selecionar quem são, mesmo que ele não saiba que ele é seu curador, mas você pode selecionar essa listinha de
quem são as pessoas que você vai colocar para fomentar esse conhecimento que você quer. Então, acho que ele já vai te dar um ponto de partida mais rápido do que você pegar tudo sozinho. Nossa, essa também tá super anotada aqui. Curadoria, né? Uma coisa que antes a gente falava de curadoria para museus, né? Aquele que escolhe as obras de arte que vão fazer parte de uma determinada exposição. Hoje a gente precisa fazer isso com as informações mesmo, com o conhecimento que a gente quer adquirir. Sim, Muito bom. Não é tão simples, né? Eu acho que também é um treino que a gente tinha antigamente da paciência para fazer isso e habilidade, que hoje a tecnologia acabou impactando no sentido de você ter um Google facilita muito. Você escreve qualquer coisa, ele te traz, ao mesmo tempo que você não precisa mais pensar, esperar. Tá? Então, no meu caso, eu tinha que ir na biblioteca, pegar vários livros, olhar todos eles para descobrir aonde era o texto ou a resposta que a professora pediu na pesquisa. Isso. E hoje eu coloco no Google, ele vai trazer, mas eu não fiz nenhum desses trabalhos, né? Então, acho que a gente precisa de ajuda de pessoas que estão fazendo esse trabalho anterior, esse refinamento. A gente corre o risco de cair na superficialidade, não corre? Sim, né? A tecnologia, ela facilita, mas acho que nem tudo que é prático é o melhor. Né? Então, acaba tirando muitas das coisas que a gente tinha antigamente. Eu concordo com a tecnologia, sou a favor, mas eu acho que a gente tem que carregar algumas coisas, vem a base, da onde vem, né? Então, acho importante a gente saber como é a construção daquilo, né? E aí fica mais um desafio para nós hoje, século XXI, como que a gente faz para se aprofundar nos temas, com tanto tema aí espalhado. Tá. Eu acho que a parte da curadoria inicial, para a gente começar a poder vasculhar, é o que a gente falou um pouquinho antes, do foco, né? Saber que área que você está escolhendo e o que tem lá pela frente. Eu acho que também você pode basear-se nos pilares do Lifelong Learning. Então, ele tem lá o primeiro de aprender a conhecer. Então, a gente não basta decorar as coisas, a gente precisa enxergar de uma forma com a curiosidade, né, de uma forma prazerosa aquilo que a gente está fazendo. Então, quando você quer aprofundar em algo, vai demandar tempo, né? Então, você precisa conseguir uma forma prazerosa de aprender aquilo, porque senão a gente vai cair naquela parte de desistir, né, no início. Então, acho que é dos pontos. A outra é aprender a fazer, né? Então, se você sabe alguma coisa, mas não aplica, é a mesma coisa que você não sabe. Né? Então, aprender para não aplicar, é o que a gente falou, perde também o interesse e perde o porquê você está querendo aprender aquilo. Aprender a conviver, que você falou também, né, das trocas entre as pessoas, que é bem rica. E isso faz até a gente pensar em outros pontos de vista, né, quando outras pessoas trazem. Eu acho bem legal também nessas trocas. Fala assim, você tem dois homens, né, um vindo de cada lado com um objeto na mão e trocam de objeto, cada um volta com um objeto para cada lado. Mas se cada um volta com uma ideia, né, eles vão voltar com duas ideias Muito cada um. bom. Então, acredito que essa troca é muito rica e é importante para motivar também. É como ir na academia, né? Você vai sozinho, você acaba desistindo, né? Mas se tem alguém, Isso. um dia um puxa o outro. E o último o pilar é aprender a ser, né? Então, você ser o responsável pelo seu aprendizado. Às vezes a gente fala, eu não aprendo porque o professor é ruim, eu não aprendo porque o material é fraco. Não, mas é você que tem que ser o responsável e ter aquele olhar de aprendiz, né, contínuo, né? Não parar de aprender depende de você. Não vejo uma separação de falar agora é hora de aprender, agora não é hora de aprender. Acho que a todo momento a gente está aprendendo, né? Então isso faz muito sentido, assim, que eu vejo. Bom, eu tô aprendendo muito com você. Que Agora, bom. voltando na questão da motivação que você falou. Como que uma pessoa com uma carreira aí muito bem sucedida, que trabalha 12, 13, às vezes 14 horas por dia, e tá muito bem, ganhando muito bem, inclusive, qual a motivação que essa pessoa tem para continuar aprendendo? Primeiro que se ela parar de aprender, acho que acaba tudo isso rápido, né? Ela acaba saindo desse circuito, porque só se mantém nessas mudanças tal, quem está lá estudando. E estudar não é pegar um livro, ler a teoria, né? Mas eu acho que é o dia a dia, sai uma ferramenta nova, sai um jeito novo de trabalho, ela tem que estar lá com esse olhar.
E o aprendizado, eu acho que ele é um vício também, né, para o cérebro, porque você vai aprendendo e te dá mais vontade quando você consegue aprender uma coisa, você já quer aprender outra, então vira um ciclo, né, uma motivação. Mas eu acredito que é um desafio, que é o motivar, né, é da própria pessoa. Então ela tem que começar a ter tudo isso que a gente falou, do autoconhecimento, enxergar propósitos para conseguir fazer essa mudança na mentalidade dela, que ela tem que se manter ativa no aprendizado. Bom, eu estava lendo outro dia que o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, já foi inclusive o mais rico do mundo, e que criou aquele império gigantesco da Microsoft, ele tem o que ele chama de Think Week, né? A semana do pensamento. Talvez a gente poderia traduzir livremente como a semana do aprendizado, que ele reserva 2 semanas do ano, se tranca numa casa longe de tudo e de todos. Bom, ele deve gostar de aprender sozinho, né? Eu já precisaria numa casa com mais pessoas para essa Think Week. Mas ele numa casa sozinho, e ele se dedica a aprender novas coisas. Então imagina, né, se um dos homens mais bem-sucedidos do mundo faz isso, e ele estendeu isso inclusive para outros 50 executivos da Microsoft, virou uma prática dentro da companhia. Isso me faz pensar como que as empresas estão lidando com isso também. Você é dessa área, você conhece treinamento corporativo, que é o que a gente trabalha. As empresas estão efetivamente praticando isso, Edu? Ou ainda fica muito num discurso, tem que ter aprendizagem contínua, tem que investir no autodesenvolvimento, mas o quanto que se faz isso tudo que se está falando? Esse é um ponto delicado, né? Porque a educação, ela é muito bonita, todo mundo dá os parabéns para os professores no dia 15 de outubro, mas no dia a dia as pessoas não têm esse hábito e é levado para dentro da empresa, né? Essa cultura ruim que a gente tem de não estudar, né? De não achar que o estudo é perder tempo, muitas vezes. Só que se a gente olhar para as empresas que estão lá na ponta, são as empresas que mais inovaram. Para inovar, elas tiveram que criar, e não foram as máquinas que fizeram isso, foram pessoas lá dentro, capacitadas, que estavam, bem orientadas, com times qualificados, né? Para conseguir levar essas mudanças. Então, acredito que as empresas que conseguem olhar isso são as que estão na ponta hoje. Então, a gente tem casos de empresas assim, super inovadora. Mas por quê? Porque todo dia ela estabelece um tempo para parar e as pessoas trocarem ideias, né? Faz lá um benchmark, faz brainstorm, então tem ferramentas para que elas consigam parar um pouco do que elas estão fazendo de forma, às vezes, repetitiva, para pensar como fazer aquilo melhor, mais rápido, né? Então essas empresas são as que vão estar lá na ponta. Às vezes é até curioso porque eu vejo todas as empresas gostariam de estar lá na ponta, né? Querem ser a modelo, querem ser a primeira. E quando você não acho que a única vantagem que você tem é de copiar quem está lá na frente. Então acho que elas já têm a receita, como você falou. Bill Gates faz isso. A gente tem casos de empresas como a IBM, Netflix, que tem a hora do aprendizado, né? Eles param, ou eles têm... a IBM foca bastante com tecnologia, né? Jogos, plataformas, apps, para levar o aprendizado para os seus colaboradores. Então, acho que é só a gente olhar o que esses caras estão fazendo lá na frente para a gente copiar, né? Vamos fazer uma cópia boa, né? Copiar não o produto deles, mas copiar o modelo de aprendizagem deles, né? Se inspirar nessas empresas e nessas pessoas também que investem tanto nisso. Porque, de fato, a gente tem que ser o protagonista do nosso processo de aprendizagem. Ninguém vai fazer isso por nós, nem o melhor professor do mundo. E nem a melhor empresa do mundo também, né? Se cada um de nós não se apropriar disso, aí o resultado não vai ser bom. Agora, que você acha a coisa mais difícil de aprender? Para um adulto, não vamos falar de criança, porque criança aprende coisas mais fáceis, mas para um adulto, o que é o mais difícil de aprender, de desenvolver? Tem muitas coisas, né? Muitas coisas acho que a gente tem dificuldade em aprender. Mas, assim, se eu fosse colocar algo, seria mais das soft skills que falam tanto, partes comportamentais. Às vezes, a parte técnica, a pessoa pode ter uma dificuldade inicial de como fazer, mas se ela persistir, ela vai passar aquelas 20 horas e vai conseguir reproduzir aquele aprendizado.
Agora, a parte comportamental exige não só o momento do treino, né? Existe a prática do dia a dia dela. Então, basta a gente ver alguns costumes que a gente tem, o quão difícil é tirar, né? Então, você vê Muito. as pessoas, um exemplo assim, a pessoa vai aprender a dirigir, quando ela começa a aprender a dirigir na autoescola, às vezes é mais fácil do que ela aprender com algum amigo ou familiar que ensina todos os vícios da embreagem errada, né, de trocas, e quando ela vai, ela precisa desaprender o que ela Exato. aprendeu para começar a fazer o certo. Então, acho que a parte comportamental é a mais desafiadora. E aí entra na mentalidade de crescimento, né? A mentalidade de crescimento que acredita que você sempre pode aprender uma habilidade nova, né? Que tira um pouco esses limites de que, eu não sou bom nisso, eu não sei isso, eu não vou aprender isso nunca. Para aprender até o que é mais desafiador aí nessa fase. Sim, eu acredito muito nessa parte das inteligências múltiplas também. Fala um pouquinho sobre Acho, isso, que é bem interessante esse conceito. eu utilizei bastante, assim, na época que eu dava aula constantemente, assim, mais para jovens, e aí você via essas barreiras que tinham vindo de uma herança de uma escola mais tradicional, assim, que avalia todo mundo igual, e assim, se você vai mal na prova, você é burro, né? Você não aprendeu, você não serve. E acaba levando isso para várias coisas, a frustração, né? Porque puxa muito do que você é ruim, não o que você é bom. Então, de repente, você tirava só 10 em matemática, mas zerava tudo o resto, então o foco é no que você é ruim. E aí, para recuperar e para olhar todas essas turmas, né, além de proporcionar conteúdos diferentes, formatos diferentes de aula e de aprendizagem, era identificar também qual era a potencialidade de cada um. Porque um se destaca mais com a parte de raciocínio lógico, o outro da parte espacial, né? Então, Gardner definia essas múltiplas inteligências. A gente não pode falar que alguém é burro por causa de um conceito. E é muito relativo, né? Se você pegar uma prova que mede o QI, aquela prova tradicional, sei lá, e der para um índio, possivelmente ele não vai bem naquela prova. Mas não quer dizer que ele é burro. Porque se pegar a gente e colocar lá na selva, quem será que é mais inteligente para sobreviver, né? Então, eu acredito que as múltiplas inteligências é um papel importante a gente ter esse conhecimento também, de saber qual é o nosso, qual é a nossa inteligência maior dentre essas já listadas e outras. Mas também eu acho que nesse ponto o educador ele conseguir identificar ou ele conseguir trazer ferramentas para todo mundo, sabe? Com esse olhar assim, o que essa pessoa é boa, sabe? Isso aqui ele não é tão bom aqui, mas o que ele é bom, né? Então, eu acho que vai muito mudar essa concepção também. E você falou desse olhar do educador. Queria saber também que habilidades que um educador tem que ter nos dias de hoje para ser um bom facilitador do aprendizado. Tá? Eu acho que, acredito, né, na minha passagem, assim, eu dei aula durante 10 anos. Eu parei para poder voltar para a parte corporativa, mas, assim, é uma coisa que me realiza muito e se alguém me chamar para dar aula amanhã sobre qualquer coisa, mesmo que não pague, eu vou. É Não fala muito, isso em público. Esqueci que estava gravando. Daqui a pouco você vai receber uns convites. Mas, assim, é muito gratificante, muito desafiador, né? Você ter 30 pessoas dentro de uma sala de aula, dependendo de você, assim, do que você propôs para aquele dia, o aprendizado dela. E assim, e não tem como ela recuperar, né? É o tempo dela. Se você gastou uma hora de aula dela, não tem como ela recuperar com o que você fez. Então, acho que nessa trajetória que eu tive, eu aprendi muito sobre design thinking. E isso eu carreguei. Na verdade, como eu não vim da aula de pedagogia, eu vim muito de administração e negócio, eu carreguei muitos conceitos da área de administração e marketing para dentro da sala de aula. Então, eu olhava muito assim, os alunos como vamos fazer um comportamento do consumidor, sabe? Tipo, e o design thinking, quando eu vi assim, aquela primeira etapa da empatia, se colocar... Dá só um overview pra gente de design thinking, porque talvez nem todo mundo saiba o que é, né, do que se trata. Tá. Ele também mais na parte do modelo de pensar para resolver alguma coisa. Né? Então, você conseguir enxergar outros pontos para conseguir fazer isso. A primeira etapa dele ele é a empatia.
Então, na prática, quer dizer, na prática não, né? Na teoria, quando você lê empatia e perguntar, as pessoas vão falar, é se colocar no lugar do outro, é calçar o sapato do outro. E até pode ser, mas assim, quando você está no dia a dia e consegue entender e praticar, você enxerga qual é a necessidade das outras pessoas para conseguir desenvolver algo. Então, na área de negócio, né, você desenvolver um produto, uma solução, mas quanto na aula, eu utilizava muito para ver assim quem era o público, como eles aprendiam, quem estava lá, sabe? Tipo, então era a primeira etapa, era crucial. Tanto quando a parte mais desafiadora era o primeiro dia de aula, porque eu não conhecia aquela turma. Eu tentava ver qual era a idade deles, de onde vinham, o que faziam, mas o primeiro dia era descobrir como cada um aprendia, qual era quais habilidades estavam lá dentro, para depois percorrer. E aí, no Design Thinking, a gente tem a empatia, depois a gente vai pensar lá nas melhores práticas, vai desenvolver um protótipo, né, e fazer o teste. Teste que a gente não tem muitas vezes tempo para fazer num ambiente de educação, né, que as pessoas também não podem ser tratadas assim como... Não podem ser testadas, né? Isso. Como cobaias. Como cobaia. Mas essa primeira etapa de perceber o outro, se colocar no lugar do outro, eu acho fantástico. Eu via com muita responsabilidade, assim, essa parte de você educar outra pessoa, né? Então, para mim, quando eu estava indo para a aula e eu via que, puxa, eu vou atrasar porque aconteceu algum problema, era como se eu tivesse um paciente na mesa esperando a operação. Eu não me sentia muito assim, puxa, não posso. Elas estão me esperando, né, para fazer, não tem como eu adiar. Então, assim, é um vínculo muito grande que você desenvolve, né? Então, eu acho bacana. Eu falei disso porque eu lembrei de um case, de um cara que trabalhava numa empresa de produtos de imagem. Ele fazia produtos de ressonância magnética e tudo mais. E as crianças passavam mal ao ter que fazer esse exame. Eu passo mal nesse exame, não Passa precisa mal? ser criança. Não. Então ele viu, ele achava super legal, né? Era um engenheiro da GE que fazia essa parte. Achava que estava tudo ótimo, porque os resultados dos exames são muito bons. Mas quando ele foi até o local para ver como era o dia a dia no hospital pediátrico, as crianças tendo que ser sedadas, correndo o risco de uma sedação para entrar no equipamento, né? Porque tinham medo de ficarem presas. E a choradeira e tudo mais. Então, assim, ele pegou e foi fazer esse trabalho de Design Thinking. Ele foi ver, assim, se colocar no lugar delas. E aí, para colocar no lugar dela, ele escutou professores, babás, todo mundo que se envolvia com criança, até ele ver que a melhor solução não era melhorar o equipamento, mas sim a sala onde faria o exame e o equipamento eram todos eles como se fossem brinquedos. Então, a máquina de ultrassom virou um submarino adesivado e as crianças queriam brincar naquilo. Então, ele conseguiu entrar no mundo delas. Acho que é muito isso. Acho que o educador, pelo lado, né, que você colocou, é entrar no mundo dos seus aprendizes. Como a gente entra no mundo deles, porque senão a gente não consegue interagir, a gente não consegue conectar. Eu falo bastante, mas eu brinco muito, né? Falo assim, você não pode oferecer comida para quem não está com fome. Mas sempre vai ter um defeito. Primeiro você tem que fazer essa pessoa ficar com fome, aí você oferece. Acho que o trabalho do educador é criar fomes. Né? Sensacional isso que você falou, inclusive com essa questão da fome aí para ilustrar. É muito bacana esse case da ressonância e se pensar um pouquinho, não no problema em si, né? Mas o que está em volta, no interesse mesmo de quem está ali. Poxa, muito bacana, Edu. Será que tem alguma coisa que eu não te perguntei ou algum assunto que eu não trouxe aqui à mesa que você gostaria de abordar? Eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama, né? Tem muita coisa para falar sobre educação, lifelong learning, porque é um aprendizado contínuo, né? Não para. Então, se a gente for conversar, acho que de novo teriam mais temas, né? Mais coisas para a gente conseguir discutir. Mas eu acho que foi bacana a parte de a gente conseguir levar e acho que destacar o principal de frisar para as pessoas essa postura. Né? Ela se colocar à frente da importância do aprender. Né? Então, tem um cara que escreveu um livro dizendo seja egoísta com a sua carreira,
né? Eu acho que ele trabalha no Google, se eu não me engano. E eu acredito que assim, seja egoísta com o seu aprendizado no sentido de olhe para você, o que você está aprendendo, sabe? Se está se desenvolvendo, né? O que você está aprendendo hoje. Né? Então a gente pode colocar coisas lúdicas para ficar mais fácil, né, essa passagem, mas não deixar de aprender. Acho que assim, quando a gente para de aprender, é porque a gente morreu, né? Porque todo dia tem alguma coisa nova para a gente poder estar aprendendo, criando, ouvindo. Então acho que se fosse a continuação disso, seria sair, tipo, para poder aprender mais coisas. Egoísta e protagonista também. Eu sou a atriz principal da minha carreira, você da sua e do seu aprendizado também. Sim, eu acho que nessa parte, né, esse egoísmo no querer aprender e se desenvolver. Não deixar as pessoas se limitarem. Exato. Né? Mas no momento de compartilhar, pensar nisso, tipo, de outra forma. Acho que eu vejo muitas pessoas, e vejo com bons olhos, as pessoas de uma empresa saírem porque falam assim, não estou aprendendo nada de novo aqui. Mas se não estou aprendendo, estou estagnado. E com certeza está, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, se para você não está mudando, alguma coisa está estranha. Né? Às vezes, você está dentro de uma bolha. Né? Então, tem que estar nesse aprendizado contínuo. Eduardo Costa, então, Edu, muito obrigada pelo seu tempo. Agradecer você em nome da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a SBTD. Foi um prazer essa conversa. Eu não vi o tempo passar, espero que você também não tenha visto também. E espero que a gente tenha outras oportunidades juntos aqui. Eu que te agradeço pelo papo. Agradeço a SBTD também pelo convite e oportunidade. E também passou bem rápido. Desculpa, eu falo pra caramba, o professor tem essa coisa. Ainda bem, né? Tem que falar, estamos aqui para isso. Emendar vários assuntos, mas espero que esteja produtivo e faça as pessoas que assistirem pensarem, né, tipo, de como que elas podem trabalhar nesse desenvolvimento. E aí também deixo à vontade para me procurarem também, os meus contatos, entrar no meu LinkedIn, tá como Eduardo Costa. Não sei se vai ser tão fácil achar, mas no link depois coloca lá para reproduzir. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, eu adoro trocar uma ideia, um bate-papo, tomar um café. Então fica aqui um convite. Obrigada, Edu. Obrigada a todos aí pela audiência.